Estamos voltando aí, né? Oi, pessoal. Estou de volta aí. Bom, uma aguinha. Seguinte, vamos continuar os exercícios, tá? Então, relembrando, página 12, né? Número 1, nós vimos que é a alternativa B. Bom, número 2, página 13, né? Se vocês observarem, ele tem um mapa aí que mostra o continente africano, a Ásia, né? E a Oceania. Aí ele fala, observe o mapa a seguir e as áreas escuras correspondem a... Né? Bom, se está entre os trópicos e também é a área cortada pela linha do Equador, só pode ser as florestas tropicais e equatoriais. Beleza? Então, mais uma vez, a alternativa B. Né? Então, exercício 2,
B também. Lembrando sempre que o bioma ele tem localização geográfica, tá? Então você olha, lembre-se que biomas de clima mais frio sempre vai estar ou acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio ou em áreas de montanha. Tá? Terceiro exercício, página 13. Ô, As professor, formações... Sim. o senhor falou que é uma floresta tropical porque corta o Equador? A floresta tropical, muitas vezes, ela está localizada em áreas cortadas pela linha do Equador, porque a área é quente, tá bom? Aham. Então, Obrigada. lembra sempre, floresta tropical e floresta amazônica está sempre em local que tem bastante calor. Tá? Beleza. Isso mesmo, gente. Se tiver dúvida, pergunta aí. Tá? Terceiro, formações vegetais. Em seu aspecto fisionômicos, estruturais e sazonais, mostram nítidas relações com o solo, o substrato geológico e o clima. Todas as seguintes afirmações referentes a essa relação estão corretas, exceto, então nós vamos buscar a que está falsa, que está errada, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A, ela fala assim, as extensas formações florestais de coníferas, opa, falou conífera, o que que é mesmo? Pinheiro, né? Embora as condições climáticas de sua área de ocorrência sejam pouco severas, peraí, será que o que que a gente quer dizer com condições climáticas pouco severas? A gente quer dizer que há pouca variação de temperatura, e não, né? Você pega uma área de floresta de pinheiros, no inverno neva, né? Tem lugar que a temperatura chega a menos 35, menos 40, como no Canadá, por exemplo, no Alasca, caracterizam-se fortemente pela deciduidade das folhas. Qual que é a floresta decídua mesmo? Não é aquela que perde as folhas. E o pinheiro não perde as folhas. Ele é adaptado ao frio como? Com a folha aciculifoliada, em forma de agulhas. Então, a A é falsa, tá bom? A A é a errada. A B fala, as regiões de acentuados contrastes térmicos e de forte carência hídrica sazonais, ou seja, períodos sem chuva, apresentam formações vegetais que se caracterizam por plantas que mantêm apenas suas estruturas subterrâneas durante a estação desfavorável. Isso é verdade. Em área de clima semiárido, você tem muita planta que armazena água ou subterraneamente, né, ou no caule. Né? Planta verdadeira. Depois C, as regiões de clima tropical típico, revestidas de cerrado, né, possuem manchas maiores ou menores de florestas, explicadas fundamentalmente por razões geológicas e características do solo, e mais raramente climáticas. Verdade, nas áreas de cerrado, onde geralmente você tem floresta, geralmente é a área mais baixa do relevo onde passa um rio, então tem maior umidade. Tá? Então, quando você anda no cerrado, você enxerga nitidamente aonde tem rio. Geralmente você vai ter uma vegetação mais verde, mais funda, assim, né? Então você vê de longe, você vê aquele risco verde, você sabe que ali é uma matinha, ali deve ter um córrego, deve ter um rio. Né? Pois D, os mangues, formações vegetais arbóreas, tropicais e subtropicais, embora se desenvolvam em áreas pantanosas litorâneas, possuem algumas características xeromórficas, ou seja, adaptadas a um pouco de secura, verdade. Né? Então, portanto, a alternativa A. Né? O que significa xeromórfica, professor? Xeromórfica vem de xerófilas, tá? Que se adaptam a períodos com pouca água. Tá bom? Legal. Depois nós temos as questões do Enem. E a questão do Enem, né, muitas vezes tem um gráfico, tem um mapa ou tem um texto, e muitas vezes a resposta da questão está no mapa, está no texto, está no gráfico. Então, questão do Enem, se você lê com atenção, tá, muitas vezes você encontra a resposta na própria pergunta. Tá? Então, ele fala assim, ó, umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor da água contido na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura
e pressão. Quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade relativa. Ou seja, quando nós falamos que a umidade relativa do ar está em 100%, né, o que quer dizer? A quantidade de vapor d'água é o máximo que pode ter por metro cúbico de ar naquele local. Ou seja, você ou está tendo chuva, ou você está tendo neblina, ou você está tendo névoa. Tá? O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura. Bom, beleza. Então, ele já deu uma dica. Ele já falou aqui nesse texto que locais, né, que tem 100% de umidade relativa do ar, né, vai ter muita umidade. Então, provavelmente uma área que chove bastante. Se você olhar o gráfico, a coluna da esquerda é a quantidade de umidade, que é representada pela linha contínua marronzinha aí. Vou mostrar para vocês. Ah, tá muito ruim, né? Bom, dá para ver aí a linha que está escrita umidade relativa, beleza? E a temperatura é representada pela linha pontilhada. Observem que próximo ao meio-dia, né, aqui você tem uma área, né, que a umidade relativa cai e a temperatura sobe, né, do meio-dia até as 20 horas. E justamente quando você tem, né, um pouco menos de temperatura, você tem um pouco mais de umidade relativa do ar. Considerando-se as informações do enunciado e do gráfico, conclui-se que fala assim, a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. Não. Verdade. Sabe por quê? Porque a insolação é que vai determinar a temperatura do ar. Então, no período que tem maior temperatura, o que acontece com a umidade? Diminui. E no período que tem menor temperatura, a umidade aumenta. Então, vai ser a insolação que vai provocar a maior ou menor umidade relativa do ar. Portanto, alternativa A. E olha, eu vou te falar uma coisa. Você já reparou quando tá frio, de manhã cedinho, que forma neblina? Por quê? Porque a umidade do ar é alta, mas a temperatura do ar é baixa. Então, o vapor d'água, né, ele sofre liquefação e aí ele fica visível, né, que é a neblina que a gente fala. Tá bom? Depois, número 5. Professor, Detalhe. Sim. fala de novo o que que é insolação para eu anotar. Tá. Insolação é o seguinte. Toda vez que a radiação do Sol vem para a Terra, ela vem na forma de energia. Para ela virar calor, ela tem que bater numa rocha. E a rocha refletir essa energia calorífera. Então, a radiação solar, né, ela vem, bate na rocha, aquece a rocha e a rocha reflete o calor para a atmosfera. Então, insolação, né, é isso, é a quantidade de radiação solar que chega no local. Se chega bastante radiação, as rochas vão produzir bastante calor. Se chega menos radiação, vai refletir menos calor. É por isso que tem duas coisas que interferem na insolação. Se você tiver uma floresta, a radiação não vai chegar no solo, que vai bater nas árvores. Então a temperatura aqui vai ser mais baixa. Se você tem uma área que não tem vegetação nenhuma e a radiação vem direto e bate na rocha, vai aquecer a rocha e a rocha vai refletir mais calor para a atmosfera. Por isso que nas áreas urbanas, os locais que têm menos árvore, a temperatura do ar é mais alta. E a umidade do ar também é mais baixa. Já reparou? Tá? Pega aqui em Araraquara, a Rua 5, por exemplo. A Rua 5, quando está calor, você anda por ela, o ar não é agradável, a sombra não refresca, por conta disso. Você está tendo menos radiação ali e menos insolação. Tá bom? Ah, entendi. Obrigada, professor. De nada. B. O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor d'água à medida que se aquece? Não, aqui no caso ele vai perdendo, né? Então a B está errada. A C fala a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar, né? Sim, mas tem um detalhe, né?
a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura, não só diretamente à temperatura do ar, tá? Isso aqui, ela tá errada porque você tem que levar em consideração também a umidade do solo, se tem algum rio ali, se tem vegetação. D. A umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera? Não, não é em termos absolutos, mas é por quantidade, metro cúbico. E a variação de umidade do ar se verifica no verão, e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Aqui não está especificando se é verão ou inverno, então não há relação dessa alternativa com o gráfico, tá bom? Então, por isso que está errado. 5. Leia o texto a seguir. A biodiversidade diz respeito tanto a genes, espécies, ecossistemas, como funções, e coloca problemas de gestão muito diferenciados. É carregada de normas de valor. Proteger a biodiversidade pode significar a eliminação da ação humana, como é a proposta da ecologia radical. Então, tem gente que propõe, né, que o ser humano não intervenha mais na natureza para que não haja degradação. Esses são os ecologistas radicais. Proteção das populações cujos sistemas de produção e cultura repousam num dado ecossistema. Então, tem gente que afirma que para preservar um determinado ecossistema, se tem algum povo que vive ali que já o preserva, esse povo tem que ser respeitado. Exemplo, indígenas. A defesa dos interesses comerciais de firmas que usam a biodiversidade como matéria-prima para produzir mercadorias. Então, tem gente que defende a manutenção da biodiversidade para que isso gere riqueza. De acordo com o texto, no tratamento da questão da biodiversidade do planeta, fala, o principal desafio é conhecer todos os problemas dos ecossistemas para conseguir protegê-los da ação humana. Não dá para conhecer todos os problemas do ecossistema, né? Então, a ação humana sendo evitada, ela já é um grande fator de preservação ambiental. A não está legal. B. Os direitos e interesses comerciais dos produtores devem ser defendidos, independentemente do equilíbrio ecológico? Também não, né? Você não vai justificar a ação comercial em detrimento de um ecossistema. C. Deve-se valorizar o equilíbrio do meio ambiente, ignorando-se os conflitos gerados pelo uso da terra e de seus recursos. Também não. Você não pode ignorar os conflitos gerados pelo uso da terra, porque isso gera o quê? Injustiça social. D. O enfoque ecológico é mais importante que o social? Muitas vezes não. Às vezes você preserva um bioma, mas a população ali está passando fome. Então você tem que equilibrar as coisas. E aí, há diferentes visões em jogo, tanto as que somente consideram aspectos ecológicos, quanto as que levam em conta aspectos sociais e econômicos. Isso aqui está mais de acordo com o texto. Portanto, a alternativa E. Beleza? Não pus aí para vocês, né? Supor. 3A. 4. Desculpa. Errei aqui. 5 é E. Desconsidera a primeira aí. Tá? Beleza, agora vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 15. Né? Nós vamos ver hidrografia, ciclo das águas. Bom, primeira coisa, muita gente, eu vou projetar também aqui um negocinho. Legal.
Bom, muita gente fala que o nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, né? Mas sim planeta Água, porque a maior parte da superfície dele está coberta por água, né? E a quantidade de água do nosso planeta ela é a mesma desde que ele se formou. Né? Ela não diminui, né? Nem aumenta. Ela muda de estado, ela muda de local, né? Então, a água, ela em alguns aspectos, ela é considerada um recurso renovável, porque ela não foge do planeta, né? Ela se renova na natureza. Mas ela pode ser chamada também de recurso não renovável, porque se você a polui, se você coloca despejo de produtos químicos, por exemplo, ou se você modifica uma área de vegetação que é a área de reposição de água de chuva, você pode perder esse recurso. Uma outra questão que se discute muito é o seguinte, é que você hoje em dia tem um debate no mundo de empresários que querem transformar a água numa commodity. O que significa isso? Num produto que pode ser vendido e comprado. E para muitas pessoas, inclusive para a ONU, a água é um recurso indispensável para a vida. Então, ele não deveria ter valor econômico. Mas esse é um debate que está bastante sério no mundo. Por quê? Porque você tem muita gente vivendo em áreas que tem bastante água, mas que não tem acesso à água potável. E o Brasil é um deles. Se você pegar um pessoal que vive numa área de favela, né, dentro de São Paulo, ele está numa das áreas que mais tem água no mundo. Mas, no entanto, na casa dele, ele não tem acesso à água de qualidade e de forma suficiente. Então, você tem todo esse debate quando a gente vai falar de recursos hídricos e de rios, tá bom? Então, procurem ler alguma coisa, procurem aprofundar sobre essa questão da geopolítica da água. Se você digitar isso no Google, vai aparecer um monte de coisa legal, um monte de texto. Né? Mas antes disso, vamos pensar o seguinte, a apostila de vocês aí na página 15, ela fala de uma coisa bem legal, né? A maior parte da água do mundo é salgada. Né? E, na verdade, por quê? Porque nesses milhões e bilhões de anos de formação, né, que a gente chama de superfície da Terra, você tem a água saindo do continente e indo para o oceano. E a água, quando ela sai do continente e vai para o oceano, na forma de rios, sejam eles superficiais ou rios subterrâneos, essa água retira os sais das rochas do continente e jogam no mar. Então, nesses bilhões de anos, né, os sais contidos, os sais minerais contidos nas rochas vão parar no oceano. Né? Então, por isso que a água do mar é predominantemente salgada. Uma outra coisa interessante, né? Você tem aí apenas 2% da água do mundo é doce. Só que desses 2% de água doce do planeta, a maior parte está congelada na forma de geleiras, né? E a água fluida que a gente fala, na forma de rios e lagos e rios subterrâneos, aquíferos, é muito pouca. Tá? Então, nesse aspecto, nós vivemos um país muito privilegiado, porque dessa água disponível que nós temos, o Brasil tem aproximadamente 13% da água mundial. Então, o debate que sempre está associado à questão dos rios e à questão da água, né, no vestibular, em geografia, é o porquê. Né? Apesar de vivermos num país que tem tanta água, tanta gente não tem acesso à água. Tá? Então, aí a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Está aparecendo, né? A projeção? Tá, professor. Legal. Olha aí. Esse mapa mundi aqui, ele está mostrando aonde tem bastante água. Quanto mais escuro for o país, o azul mais escuro, é que tem maior disponibilidade de água. Tá? Então, o que a gente observa aí? Que o Brasil está numa situação bastante privilegiada, né? Então, nós temos aí mais de 6 mil metros cúbicos de água disponível por habitante. Né? Então, o Brasil está numa posição privilegiada. Olha só uma coisa interessante. A Rússia também, só que boa parte da água dela está congelada.
Agora, onde que a gente tem problemas de abastecimento de água, né? Principalmente aqui no deserto do Saara, no norte da África e no Oriente Médio, tá bom? Esse segundo mapinha aqui, ele já vai mostrar uma outra coisa. Quando vocês, no vestibular, falarem para vocês de escassez física da água, está querendo dizer lugar que não tem água porque não chove, tá? E a maior forma de reposição de água no continente é através da chuva. Então, observem aqui, ó, a Ásia Central, aqui você tem a Mongólia, tá? E aqui você tem um deserto que é chamado deserto de Gobi. Parte da Índia, né? Aqui você tem, ó, Oriente Médio, Irã, né? Península Arábica, Norte da África e África do Sul. Quando você fala de escassez econômica da água, você está querendo dizer que tem água, mas que as pessoas que não têm dinheiro não têm acesso à água, tá? Então, a escassez econômica da água é quando muitas vezes você tem a água disponível, mas você tem empresas ou o próprio governo controlando o acesso da água. Então, é o caso, por exemplo, do Brasil. É aquilo que eu falei, né? A cidade de São Paulo é um dos lugares do mundo que mais tem disponibilidade de água, naturalmente falando. Mas você tem muita gente ali que não tem acesso à água porque não tem uma moradia com ligação à rede de água da cidade, tá bom? E locais com pouca escassez de água, ou seja, principalmente aqui, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Rússia, né, Japão, não tem problema de abastecimento de água. Só voltando uma coisa aqui. Lembrem-se que há um ciclo da água. E na apostila de vocês, na página 15, tem uma figurinha do ciclo da água. Estão vendo aí? Observem que a quantidade de água que sai do mar na forma de evaporação, segundo a apostila de vocês, é de 320 mil quilômetros cúbicos de água. Então, uma coisa importante, se você quiser escrever em cima de oceano aí, né, escreva assim, área de evaporação. A maior parte da água que chega ao continente vem do oceano. Ah, então peraí. Se olhar o mapa mundi aqui e ver o litoral do Brasil, que é o maior litoral do Oceano Atlântico, a gente entende por que nós temos grande disponibilidade de água. Porque muita água vem pelo extenso litoral que nós possuímos, formando chuvas, principalmente no verão. Tá? Isso é uma coisa importante de lembrar. Agora, o que é uma bacia hidrográfica? Que é o que a gente vai estudar aqui a partir da página 16. Uma bacia hidrográfica é quando você tem, né, um formato de relevo, onde você tem uma área mais baixa desse relevo, onde a água vai escoar do ponto mais alto até a área litorânea. Então, você tem a nascente do rio, que é sempre o ponto mais alto, a bacia hidrográfica, que é o local por onde o rio drena, ou seja, por onde ele passa, né? Por onde ele caminha. Você tem tributário ou afluentes, que são rios menores que desaguam no rio maior. O leito do rio é por onde essa água, né, escoa. E quando você tem um relevo mais alto nas bordas, né, você tem uma separação ou interflúvio. Então, aqui é uma bacia hidrográfica, desse lado do ponto mais alto do relevo vai ser outra. E o local onde o rio deságua é a foz. Né? Bom, então aí, essa primeira figura está no segundo parágrafo aqui da página 16. Tá? Depois, o que a apostila de vocês analisa é o relevo do rio, que está no terceiro parágrafo. O relevo do rio ele vai ser ou planáltico, que é quando o rio tem cachoeiras, planície, quando o rio é plano. O rio de planalto favorece a construção de hidrelétricas e o rio de planície favorece a navegação. Estão vendo aqui? Olha a quantidade de barcaças, né, que estão transportando mercadorias pelo rio. Então, o transporte hidroviário é o mais barato
o mais eficiente e o mais seguro que existe. Mas ele só pode ser realizado em rios de planície. Para os rios de planalto, para você ter navegabilidade, exige construção de eclusas, que depois nós vamos ver o que é. Tá? O regime do rio é de onde vem a água dele. Então, quando um rio ele tem regime pluvial, significa que a água vem da chuva, predominantemente. Então, no Brasil, a maioria dos rios tem regime pluvial. Regime nival é quando a água da chuva, a água do rio vem da neve, do derretimento da neve. E esse é mais comum no topo de montanhas, no continente europeu, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando você tem áreas de montanha com neve, os rios próximos todos vão ser abastecidos pelo derretimento dessa neve. E o pluvionival ou mista é quando você tem chuva na área mais baixa do rio, abastecendo ele, e derretimento de neve, geralmente na nascente do rio que está dentro de uma montanha. No Brasil, nós temos somente um rio que tem regime misto, que é o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. Então, portanto, ele tem água proveniente do derretimento da neve e água proveniente também da chuva que cai na floresta amazônica. Um rio, quando ele não seca, porque nunca para de chover na nascente dele, ele é perene. E um rio que seca, ele é chamado temporário ou intermitente, que é quando para de chover na nascente dele. Então, vai ter um período em que esse rio vai começar a secar. Muitas vezes ele some e depois, quando volta o período de chuvas, ele volta a existir. Tá? O único local do Brasil que nós temos rios temporários ou intermitentes é o sertão nordestino, tá bom? E o único rio, né, perene que passa pela área do sertão nordestino é o Rio São Francisco, né, que nós vimos na aula lá. A foz do rio é como ele chega até o mar, como ele deságua no mar. Quando ele forma um delta, ele forma vários canais, né, como aqui o delta do Rio Nilo. E quando ele forma um estuário, é quando ele forma, né, essa desembocadura sem formação de ilhotas aqui. Então, a gente costuma falar assim, o rio em delta é tua mão aberta. Tá? O rio chega, deságua e forma vários canais. E o estuário é tua mão fechada, o rio deságua direto no mar. Tá? No Brasil, nós temos um rio que tem foz mista, que é o Amazonas. Aqui embaixo da Ilha de Marajó ele forma um estuário e aqui no norte da Ilha de Marajó ele forma um delta. Então, fenomenal. Outra coisa que a apostila de vocês vai falar são das partes de um rio. Então, próximo à nascente é a área mais alta do relevo. Então, é o curso superior do rio. Geralmente aqui a água tem maior velocidade e a água provoca forte erosão. O curso intermediário é o meio do rio. Geralmente a água perde velocidade e aí o rio faz curvas, que são chamados meandros. Ó, meandros, curvas. E depois, próximo à foz, é o curso inferior, que é quando o rio já perde bastante velocidade e ele traz muita sedimentação, tá? Muitas vezes formando um delta, e essas ilhotas geralmente são formadas pela areia carregada pelo rio. A drenagem. A drenagem é o seguinte, para onde vai o rio? Quando ele vai para o oceano, ele é exorreico. Quando ele vai para um lago ou um mar fechado, ele é endorreico. Tá? Então, exterior, ele sai do continente, interior, ele fica preso no continente. Quando ele vem e infiltra no solo e some, e vai dar origem a um rio subterrâneo, ou ele vai infiltrar num aquífero, ele é arreico. Agora, tem um detalhe, tem rio que tem drenagem exorreica indireta, ou seja, ele vem, deságua num outro rio, esse rio faz todo um caminho para depois chegar até o mar. É o caso do rio Tietê. Ele tem uma drenagem exorreica, ele chega até o oceano, mas primeiro ele deságua no rio Paraná. Então, por isso que é chamado drenagem exorreica indireta. Tá? Bom, lagos. Alguns países se destacam por ter grande quantidade de lagos, e o Brasil não é um deles. Esse aqui é a Finlândia, tá? País do norte da Europa, que é tido como o país que mais tem lagos no mundo. A Finlândia é um país bastante frio, aqui você tem o Círculo Polar Ártico passando, então esses lagos congelam no inverno. E é um país que também tem grandes florestas de coníferas. Então eles vivem de turismo, principalmente nessas regiões dos lagos, e da produção de madeira e de papel e celulose. Né?
Aqui no Brasil, a região dos lagos está relacionada ao Rio Grande do Sul. Você tem a Lagoa dos Patos, que na verdade é uma laguna, porque ela está aberta aqui. Então, os barcos entram pela cidade de Rio Grande, aí tem o Porto de Pelotas aqui, e Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, no norte da Lagoa dos Patos. Além da laguna ou Lagoa dos Patos, você tem a Lagoa do Peixe, a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira. Tá? Só que essa Lagoa Mirim e Lagoa Mangueira, a água é doce. Agora, na Lagoa dos Patos, a água é salobra, é uma mistura de água doce com a água do mar. Tá bom? Mas é um lugar bastante interessante do Brasil. E aí nós temos, né, algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo. Então, observem que na América do Sul nós temos duas das maiores. Detalhe, a bacia amazônica, que está com o número 6 aqui, é a maior do mundo em tudo. Ela tem o rio mais extenso, ela tem o maior volume d'água, ela tem o maior volume de água acumulada em aquífero, tem a maior diversidade de peixes, tá? Então, é um destaque nosso. Vamos começar falando aqui do continente americano. Então, vamos falar, por exemplo, da hidrografia do Canadá. No Canadá, pessoal, o que eles podem perguntar no vestibular para vocês? Eles podem perguntar sobre o rio Mackenzie. Por quê? Porque o rio Mackenzie ele congela no inverno, porque ele está no extremo norte, beleza? Outro rio que também congela é o rio Yukon, que nasce no Canadá e atravessa o Alasca. Também no inverno ele congela. Então, o que acontece? Aqui onde tem produção de madeira, é muito comum, né, os produtores de madeira jogarem as árvores cortadas no rio enquanto ele está congelado. E depois, quando ele derrete, a água leva naturalmente a madeira até as áreas de manufatura, né, de construção de móveis, de chapas e todos os utensílios de madeira. Então, eles não gastam muito dinheiro com transporte de madeira, eles usam os rios. Outro rio de destaque no Canadá é o Rio São Lourenço, que é esse aqui, né? Que ele vai aqui é o oceano, né? Então é um rio que foi a porta de entrada para o colonizador francês e inglês ocupar aqui o Canadá. O Canadá é um país rico em rios, rico em lagos, né? Você tem vários lagos aqui, o Winnipeg, aqui o Lago do Escravo, né? Então, é um país que tem muita disponibilidade de água. Mas lembre-se, no inverno tudo congela porque é muito frio. Os Estados Unidos também têm destaques em termos de hidrografia, né? Aqui a região dos Grandes Lagos, que faz a divisa com o Canadá, é um conjunto de lagos no alto de montanhas, são chamados lagos tectônicos. Todos esses lagos são navegáveis. Então, você tem várias cidades industriais aqui que as mercadorias circulam por dentro dos lagos, né? Nas bordas desses lagos, você tem hidrelétricas, então uma grande área produtora de energia também. Mas o maior destaque nos Estados Unidos é essa bacia do Mississippi-Missouri. Observem, é formada pelo rio Missouri, o Mississippi, o Ohio, o Arkansas e o Red River, o Rio Vermelho. Todos eles se juntam no rio Mississippi e desaguam na cidade de New Orleans. Todos esses rios são interligados por canais naturais e artificiais. Então, a maior parte da produção agrícola e industrial dos Estados Unidos é transportada pelos rios. Então, você vê muito pouco caminhão circulando nas estradas norte-americanas, tá? Mais uma vez aqui uma imagem da região dos Grandes Lagos, né, mostrando importantes cidades industriais na margem desses lagos, né? Produção de energia, né, transporte facilitado. Na América Central, na apostila de vocês não está falando nada, mas tem uma coisa interessante. A América Central tem um relevo montanhoso no centro dela. Então, os rios voltados para o Oceano Atlântico são mais extensos. E os voltados para o Oceano Pacífico são mais curtos. E tem esse lago aqui, que está com o número 23, que é o Lago Nicarágua, que é o maior lago da América Central, num país chamado Nicarágua também, né? Na verdade, o país tem o nome do lago, que é um nome indígena. Outra coisa interessante é que no país chamado Panamá, que faz aqui, ó, divisa com a Venezuela, nós temos o Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi uma obra de engenharia para que você vá do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, passando por eclusas e lagos. Então, você atravessa o continente de barco. E olha a economia de distância que você tem para levar uma mercadoria de São Francisco a Nova York, né? 4.000 milhas. Se você fosse dar a volta na América do Sul, seriam 12.000 milhas.
Então, o canal do Panamá é bastante importante para o comércio internacional, principalmente para os produtos da costa oeste dos Estados Unidos chegarem até a costa leste ou irem em direção à Europa. Na América do Sul, nós temos alguns destaques aí. A bacia do rio Orinoco, né, na Venezuela e na Colômbia. Né? A bacia do rio Amazonas, que é a maior do mundo. A bacia do rio Paraná. Né? E essas são as principais bacias da América do Sul. A do Orinoco, né? A do Amazonas e a do Paraguai. Né? Só recapitular uma coisa aqui. Bacia do Orinoco na Colômbia, né? Principalmente na Colômbia. Bom, pessoal, nós temos 1 minuto aí, então na próxima aula eu continuo com a Europa. Né? A Europa tem algumas coisas para a gente grifar na apostila, a Ásia e a África. Vamos aproveitar esse tempinho só para recapitular uma coisa. Né? Qual que é a importância das bacias hidrográficas? Né? Então, sempre eles vão perguntar qual que é a maior importância de uma bacia. Primeiro, o abastecimento da população, o abastecimento da agricultura, navegação, obtenção de recursos energéticos. Beleza? Então, acho que não vai dar tempo de continuar, já está para encerrar a aula. Né? Se bem que... Que horas que é programado? Deixa eu ver aqui. Já vamos terminar a aula, tá bom? Então, qualquer dúvida com relação ao que a gente já viu até aqui,